Atenção para essa informação. Quem descumprir recomendações médicas para evitar a propagação do vírus está sujeito a multa e até detenção. Essa é a determinação de uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde, Justiça e Segurança Pública. Vejam com Suzana Vieira. A portaria prevê que o descumprimento das regras impostas pelos órgãos públicos para evitar a disseminação do coronavírus seja passível de enquadramento no Código Penal. Ou seja, quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação estará sujeito a multas e detenção de 6 meses até 1 ano. Segundo este professor de Direito, a portaria reforça o que já está na Constituição. Uma legislação já relativamente antiga, nós a temos desde 1990, e que prevê uma série de medidas para combater eventos como esse, como essa pandemia. Então, prevê a organização de certos serviços de saúde e até medidas que interferem na vida, no dia a dia do cidadão privado, do indivíduo. A implementação das medidas não depende de autorização judicial. Em casos excepcionais, a pessoa poderá ser presa e levada a um estabelecimento prisional em cela isolada dos demais. Além disso, o paciente que for diagnosticado com coronavírus e não respeitar a quarentena, colocando em risco a vida de outras pessoas, poderá responder criminalmente. As pessoas que estão doentes ou que têm uma razão fundada para entender que estão doentes, devem ponderar que essa conduta que coloca em risco as outras pessoas também pode ser caracterizada como uma conduta criminosa. O que se espera é que todos ajam com responsabilidade, atendendo voluntariamente às medidas impostas para impedir a disseminação do coronavírus. A legislação obriga que ela faça e a portaria define alguns caminhos para isso, inclusive com a requisição da força policial, das forças públicas, para fazer valer essa obrigação. O tratamento da Covid-19 pode ser realizado em casa ou com a internação em hospitais, de acordo com a gravidade. Mas caso o paciente esteja em quarentena domiciliar, é necessário ficar isolado da família para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Ao meu lado aqui no Balanço para comentar essa reportagem, eu recebo Yuri Ascar. Yuri, muito boa tarde a você. Yuri, olha só, coloca aquela frase que estava na reportagem, por favor, para mim, o Ednardo Viana. Não a outra, a que estava na reportagem agora, dessa que entrou no ar agora. Só para eu comentar aqui com o meu caro Yuri Ascar. Tudo ao vivo é assim mesmo. Olha só, Yuri, coronavírus, multa e prisão para quem desobedecer orientação médica. Essa consciência coletiva que estamos falando todos os dias não pode ser diferente. É preciso, né, Yuri? Mais uma vez, boa tarde a você. É preciso, Henrique. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. E tem que valer para todo mundo, até o presidente da República. Todos vão ter que se adequar às recomendações médicas, né, para que em caso de quarentena, em caso de isolamento domiciliar, ninguém faça festa nenhuma, não, reunindo mais pessoas, porque existe sim o risco, de acordo com o Ministério da Saúde neste momento, da proliferação, né, do novo coronavírus. Então é uma medida que vem reforçar, como a gente viu na reportagem, o que já está na Constituição Federal, o que já está também no Código Penal, que já define que a saúde pública está acima, o interesse coletivo está acima de qualquer interesse individual. Então nós temos sim que neste momento cumprir as determinações, porque já está explicado, já está demonstrado, é o que a gente está falando aqui todo dia, Henrique, no Balanço Geral, a imprensa toda, em todas as televisões, nos jornais, nas rádios, que o isolamento é a forma mais eficiente de evitar uma rápida ascensão da contaminação do novo coronavírus. E é isso é fundamental para que a gente tenha tempo de atender todos os doentes. A gente está vendo aí, cada dia que passa, alguns casos graves surgindo, mais gente internada. O senador Nelson Trade está internado na UTI. Então, existe sim esse risco de uma parcela da população que pegar a Covid-19 precisar de um atendimento em um leito de UTI, e a gente precisa ter vagas disponíveis para essas pessoas. E para ter essas vagas, essa curva de contaminação tem que ser lenta. Por isso, todo mundo que pode tem que ficar quieto em casa mesmo,
por muitas semanas ainda pela frente, aguardando as orientações do governo, as orientações do Ministério da Saúde, Henrique. E por isso também, não é, meu caro Yuri, as medidas tomadas no dia de ontem pelo governo federal, enviadas já ao Congresso Nacional, já aprovada pelos deputados, agora nas mãos dos senadores da nossa República com relação ao estado de calamidade, que vai assim permitir ao governo federal novas ações com mais tranquilidade no uso do dinheiro, né, para beneficiar e oferecer mais tranquilidade à população brasileira. Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Finalmente o governo tem agora um discurso só de que, claro, não é preciso de pânico, não é para ter nenhuma histeria, mas precisamos sim adotar todas as recomendações possíveis para evitar a contaminação. E por que é tão importante agora essa nova etapa, né? O governo montou um gabinete de crise dentro do próprio Palácio do Planalto, né? Coordenado ali pela Casa Civil, com a presença dos principais ministros de várias áreas diferentes, também do presidente da Anvisa. A Anvisa vai ser fundamental também nesse apoio ao Ministério da Saúde e aos outros ministérios para toda essa logística de prevenção. E a partir de agora, com o reconhecimento do estado de calamidade pública, que deve ser confirmado amanhã mesmo no Senado Federal, em uma votação que vai ser online, viu, Henrique? Lá no Senado ninguém vai se reunir, ninguém vai para o plenário, não. Vai ser uma aprovação, cada um na sua casa, entrando no computador, colocando login e senha e fazendo a votação. Amanhã às 11 da manhã, exatamente, né, como uma medida, dando exemplo aí para o resto da população. Cada um ficar em casa, fazer o teletrabalho na medida do possível. E aí, com esse reconhecimento pelo Senado, já foi aprovado ontem o estado de calamidade pública na Câmara dos Deputados. Aí, com as duas casas aprovando, nós temos o quê? A liberação do governo de ter que cumprir qualquer meta fiscal, qualquer teto de gastos este ano, porque é uma situação extraordinária e precisa de medidas extraordinárias e de recursos também extraordinários. Recursos esses que a gente viu o ministro Paulo Guedes anunciando, né, que nós teremos aí mais dinheiro para as ações de saúde, as ações de prevenção à proliferação do novo coronavírus, mais leitos de UTI para aqueles que precisarem, né, mais recursos para a saúde como um todo e também mais recursos para os profissionais liberais, para aqueles trabalhadores informais que perderam praticamente toda a renda neste momento, né? Já foi anunciado um recurso no esquema do Bolsa Família de pelo menos R$200 para esses trabalhadores informais terem pelo menos o que comer durante este período, Henrique. E agora o desafio do governo é pegar todo esse socorro que ele pretende oferecer às empresas e aos trabalhadores informais e executar, né, transformar a ideia, o que já está planejado, em uma execução rápida, porque todo mundo tem pressa neste momento, Henrique. Com toda certeza. Yuri, dentro das medidas apresentadas ontem pelo presidente Bolsonaro ao lado de vários ministros, uma se destacou sem dúvida nenhuma, que eu gostaria de comentar com você, o fechamento de fronteiras, não é? É a preservação da nossa gente também. Esse é um momento importante para que se faça isso, né? Henrique, já havia uma preocupação, um pedido de fechamento das nossas fronteiras desde a semana passada, principalmente por parlamentares. Mas o governo continuava reticente quanto a essa hipótese e ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, admitiu que o governo pode sim restringir as fronteiras. Essa medida já foi tomada, um bloqueio parcial da fronteira com a Venezuela, há 2 dias, exatamente porque a Venezuela já enfrenta uma crise de saúde pública e o temor das autoridades sanitárias aqui do país é que muitos venezuelanos tentassem atravessar a fronteira para serem atendidos, né, terem algum atendimento médico aqui no Brasil. Existe o temor também de que o governo venezuelano esteja, no momento, né, subnotificando os casos da Covid-19. Então, como é um governo muito centralizador e sem transparência neste momento na Venezuela, existe esse risco para a saúde pública de todo o país. Então, na fronteira do Brasil com a Venezuela, desde terça-feira, o que acontece? Porque eu falei em fechamento parcial, porque as pessoas não podem passar, mas os veículos de carga continuam passando. Então, comércio, né, entre os dois países, alimentos, insumos, medicamentos, tudo isso a gente ainda tem
né, um corredor logístico funcionando na Venezuela, e se houver a necessidade, se o governo entender que a gente precisa estender esse bloqueio a todos os outros países, ou alguns países específicos da América do Sul, dos nossos vizinhos, porque isso vai ser analisado caso a caso, nós teremos sempre uma abertura parcial ainda da fronteira que permita que a logística, o corredor de cargas e produtos entre os países permaneça aberto, porque é isso que vai evitar, né, algum risco de falta de medicamentos, de falta de alimentos. E é bom lembrar que, neste momento, nós não temos nenhum risco, então ninguém precisa sair correndo atrás de fazer grandes estoques de álcool em gel, grandes estoques de alimentos, porque nós temos ainda em estoque, né, muitos alimentos, e os corredores logísticos estão todos abertos do país e também entre o Brasil e os outros países da América do Sul. Então nós temos também o pedido, por exemplo, de fechamento dos aeroportos. E aí o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele também foi muito claro ontem que a gente tem que tentar achar o meio termo entre evitar a entrada do vírus, né, mas também permitir a entrada de outras coisas muito importantes que acontecem, né, pelo aeroporto. Então a gente tem que manter minimamente a economia saudável, a chegada de medicamentos, né, alguma logística nos aeroportos e a logística das rodovias tem que permanecer em funcionamento para garantir o abastecimento de todo o país neste momento, Henrique. Com certeza. Valeu, valeu demais. Yuri Ascar, ele é do nosso timaço.